6h26, estamos de volta com o Manhã no Ar e chegou a hora da nossa entrevista do dia. E a nossa conversa é sobre problemas bucais na terceira idade. Assim como qualquer outro órgão do nosso corpo, a boca precisa de cuidados específicos, principalmente com os dentes. Ocorre que os adultos costumam alertar sobre a importância de cuidar da dentição das crianças, mas na hora de cuidar de si, isso não acontece. O resultado da negligência fica evidente quando chega à terceira idade. E para falar mais sobre esse assunto e alertar sobre os cuidados com a saúde bucal, nessa fase a gente recebe aqui o dentista Marcelo Diniz. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Muito obrigado, bom dia. É comum a gente ver idosos usando dentadura, prótese ou algo do tipo. Isso é algo que vai acontecer naturalmente ou não? Na verdade, é muito comum hoje em dia, mas reflexo de um tratamento curativo do passado. Com a evolução dos cuidados preventivos, a tendência é que as pessoas percam menos dentes e essa perda mais reduzida vai proporcionar a manutenção desses dentes. E aí os cuidados passam a ser mais intensos. Então não significa que os dentes em um momento da vida vão cair de novo, depois que você perde o dente de leite, os outros dentes também cairão? Não, na verdade é um mito, então podem ser mantidos desde que bem cuidados. Agora, existem alguns problemas que são mais comuns, né, na terceira idade, ao longo da vida e principalmente na terceira idade. Quais são os que têm maior incidência? Com o avanço da idade, os dentes estão mais acometidos ao efeito de bactérias, de contaminações, e isso pode levar à perda dentária em virtude da doença periodontal, que são as periodontites e as gengivites. As doenças mais comuns, são essas em virtude da exposição em longo prazo. Agora, as cáries também são muito recorrentes, porque com o avanço da idade, as recessões de gengiva, áreas que não eram expostas passam a ser expostas, e aí a cárie radicular passa a ser mais frequente também. Então, todas elas levam à perda dentária. A gengiva, ela vai encolhendo com o passar do tempo? Com o passar do tempo, se o cuidado tem um exagero na força, as escovas são muito duras, existe uma tendência da gengiva retrair, mas naturalmente ela não retrai, por consequência do avanço da idade. Se a pessoa não tem um hábito de higiene muito adequado, isso vai acontecer porque a gengiva vai inflamar e ela vai recuar. E, no caso, então, a escolha da escova de dente pode ser fundamental para evitar que isso aconteça? Sim, sem dúvida. Diferente do que muitos pensam, a escova não deve ser dura. Ela deve ser macia ou extra macia, e é muito mais importante a repetição do hábito de higienização, a repetição do movimento da escova do que ela ser dura. Então, a própria escova já pode produzir esse trauma que leva à retração da gengiva. A gente acabou de falar de algumas das doenças mais comuns, em relação à saúde bucal, e tem um que é muito citado, que é a boca seca. O que seria a boca seca? Com o avanço da idade, o uso de medicamentos, os efeitos colaterais desses medicamentos ou respostas fisiológicas do próprio organismo podem levar a uma redução da produção de saliva. E a saliva é uma barreira de proteção para o nosso organismo. É uma das primeiras linhas de defesa, porque ela lava a nossa boca naturalmente, remove excessos de células, remove bactérias e nela possui constituintes que sinalizam para o nosso organismo resposta inflamatória. Então, se eu tenho uma redução da saliva, eu tenho um agravamento de todos esses problemas, tanto da cárie quanto das doenças gengivais. E o tratamento específico para a boca seca, como é que faz para voltar a ter essa saliva, a ter uma hidratação necessária? Na verdade, existem estímulos que podem ser proporcionados, existe saliva artificial, então em casos que o paciente tem uma deficiência muito grande na produção de saliva, pode ser usada ela de forma artificial. Existem dispositivos que são como bolinhas de mascar, com o movimento do mastigar, com o movimento do músculo, eu tenho um estímulo para a glândula salivar e aí produzo um pouco mais de saliva. E claro, visitar frequentemente o dentista para sanar qualquer problema mais eminente que não vai evoluir. Tem um outro ponto que é a cárie de raiz. Essa cárie ela é diferente daquela cárie que costuma aparecer na área da esmaltação do dente, ali que você identifica de imediato? Na verdade, o processo ele é muito parecido. O substrato, a base em que ela acontece é que é diferente. Quando a gente tem o dente, o esmalte, que é uma estrutura mais mineralizada, ela encontra uma barreira mais difícil de romper. Já na raiz, que a estrutura tem menos mineral, que é a dentina, ela tem uma facilidade maior de evoluir, porque tem menos mineral para ela destruir. Então, quando existe a retração da gengiva, os nossos dentes vão sofrendo com o passar do tempo, a incidência dessa cárie de raiz, a cárie radicular, é muito maior. Então, o risco, quando tem a raiz exposta, é muito maior desse desenvolvimento de lesão.
Nesse caso, a escovação, ela resolve ou evita, ou é preciso recorrer a outros procedimentos, como o preenchimento desse espaço entre o dente e a gengiva, algo do tipo? Em algumas situações é necessário realizar procedimento protetivo, né? Então eu coloco uma restauração que libera flúor, que dá uma força maior para o dente, crio situações em que o paciente consiga higienizar melhor, porque nessas regiões acaba gerando uma dificuldade, são defeitos, são irregularidades. Mas se a pessoa desenvolver uma boa higienização, não necessariamente ela tem que realizar essas restaurações. Agora, é muito importante a observação individual de cada situação. Então, é importante que o dentista norteie a conduta. E a manutenção periódica vai ser sempre a salvação para essas situações. Um outro problema é periodontite. A gente tem até um quadro aqui que mostra mais ou menos como que funciona isso no dia a dia, né? A nossa próxima arte que identifica esse problema específico, né? O que seria essa terceira doença? A periodontite ela é uma doença inflamatória e causada por bactérias. Então, ela começa lá na borda da gengiva, como a ilustração Aquela parte rosinha. Isso, nessa parte rosinha inicia um processo inflamatório e ele vai aprofundando. À medida que as bactérias vão se aprofundando, o nosso osso é destruído. Com a destruição desse osso, o dente vai ficando mole, até chegar num ponto que ele não tem sustentação e ele é perdido. Esse processo ele não é rápido, ele demora anos para acontecer. E essa é uma doença que não causa dor. A pessoa não sente dor no dente, não sente dor frequente, é muito incomum. Ela só percebe o problema quando a destruição já é grande e o dente está mole. O que é frequente as pessoas perceberem? Sangramento na hora de escovar os dentes, sangramento na hora de se alimentar, na hora de passar o fio dental. Então, se ela perceber isso de forma recorrente e duradoura, significa que existe um processo que precisa de tratamento. O sangramento não é algo comum. A periodontite, ela é normalmente, ela incide sobre as pessoas da terceira idade, já que houve uma exposição maior, ou pode acontecer em qualquer momento? Não, ela pode acontecer até em crianças. Então, ela está muito mais associada com o efeito das bactérias no nosso organismo e a nossa capacidade de responder a esses efeitos. Então, se eu tenho uma deficiência imunológica, se eu tenho algum problema em resposta, mesmo em idade jovem eu posso desenvolver. Existem periodontites crônicas, que estão mais associadas com o avanço do tempo e avanço da idade, existem as periodontites agressivas. Então, pessoas com 18, 15 anos, com uma destruição muito grande em volta dos dentes, porque tem bactérias muito agressivas. E esse tipo de doença pode acontecer em qualquer idade. Eu posso atender uma pessoa com 60 anos, com uma periodontite agressiva, e num curto espaço de tempo, ela perde muito osso e tem a perda do dente de uma forma muito rápida. Então, a recomendação é clara, procurar o médico regularmente, né, fazer acompanhamento. Algumas dessas doenças você não vai identificar no dia a dia, mas um especialista vai identificar e iniciar o tratamento para evitar que você tenha a perda dos dentes e tenha alguns problemas, assim, porque a dor de dente é uma das piores dores que você pode ter. Então, se você puder evitar com um tratamento adequado, essa é a principal recomendação, né, doutor? Com certeza. Agora, tem alguma dica aqui para as pessoas que estão em casa para perceber no dia a dia comportamentos, algum tipo de sinal que pode indicar que há um problema ali que pode se agravar? Considerando os cuidados de higienização, um dos primeiros é observar a própria escova. Se a escova ela amassa muito rápido, se ela estraga com muita rapidez, alguma coisa está errada. Ou a escova está errada ou a forma de execução. E aí tem que buscar orientação para receber uma instrução adequada para escolher a escova e escolher o método correto para a higienização. Segundo aspecto, observar sinais bucais. Gosto amargo na boca, significa inflamação e infecção. A sensação de sangramento constante, então sangramento na hora de escovar, sangramento na hora de passar o fio dental. Morde um alimento um pouco mais duro, sangra, é um sinal de inflamação. E leves desconfortos, coceira na gengiva, pequenas dores pontuais, porque o processo ele não é agudizado facilmente, então não vai sentir dor. Claro que se existir um processo mais intenso, pode gerar dor, mas não é frequente. Então, esses sinais bucais são os mais frequentes que podem sinalizar que existe um problema e o profissional tem que ser lançado como alternativa para a solução dessas situações. Muito obrigada por sua visita aqui na Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu agradeço o convite. Recebi hoje o Marcelo Diniz, dentista, falando sobre cuidados com a higiene bucal, principalmente na terceira idade. E agora a gente vai mudar de assunto, porque pelo menos 7 bairros na zona sul de Manaus vão ficar sem água hoje aqui na capital. Por isso, a própria concessionária orienta os moradores a fazerem reserva. E sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, quais são esses bairros e a partir de que horas é que eles vão ficar sem o abastecimento?
Então, Adriane, o serviço começa às 9 horas da noite. Segundo a Manaus Ambiental, é no sistema hidráulico do bairro Morro da Liberdade e por conta dessa manutenção que vai ser realizada a partir das 9 horas até a madrugada de sexta-feira, o serviço, no caso o abastecimento, vai ficar prejudicado, não vai haver esse serviço. Então, os bairros Santa Luzia, Morro da Liberdade, né, no caso, onde tem o sistema, tem também Educandos, Vila Humaitá, São Lázaro, toda aquela parte sul da cidade, além, lógico, né, dos bairros mais populosos, que no caso é o Educandos da Zona Sul, né, Santa Luzia, Morro da Liberdade, toda essa parte ali que é abastecida, alimentada pelo sistema hidráulico do morro, vai poder ali, infelizmente, vai passar algumas horas sem o serviço de abastecimento de água. De acordo com a Manaus Ambiental, esse serviço é apenas uma manutenção, não deve demorar, mas como a gente sempre sabe, e a Manaus Ambiental também orienta, é reservar a água em baldes, tanques ou garrafas para poder não ficar tão prejudicado assim. Agora, engraçado, né? A Manaus Ambiental falando sobre reservar água, não desperdiçar, e a gente está aqui na rotatória do Coroado, no Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a gente flagrou uma situação. Dá só uma olhada, essa aqui é um sistema de bombeamento, né, que acredito que ainda funcione, porque o que a gente flagrou é isso, ó, um encanamento que está estourado, a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas desperdício não dá, né, Manaus Ambiental? Aqui dentro do sistema de bombeamento, a gente está vendo, aqui tem vários canos, né, que passam por aqui, e tem essa válvula, que é uma espécie de mangueira, acredito, na verdade. E essa mangueira que está tirando a água daqui, de lá do cano, só que está indo para lugar nenhum, né? A gente tem que saber o que está acontecendo. A gente aguarda, na verdade, uma resposta da Manaus Ambiental, que fala tanto para a gente não desperdiçar água e no próprio sistema de bombeamento aqui acontece essa situação. Bom, é bom lembrar para você que mora na Zona Sul, mais uma vez, que o sistema vai terminar às 9 horas desta quinta-feira e deve voltar na madrugada de sexta. Mas você já sabe, né, Adriane? Nunca volta na hora. Danilo, você está aí na área do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, né? Isso mesmo, a gente está aqui no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. E aí o problema é que vai atingir os moradores do Coroado, possivelmente, né? Podem ficar sem o abastecimento de água nessa região. Lá no Zumbi, a gente mostrou hoje cedo que são pelo menos 15 dias sem o abastecimento de água e sem resposta da Manaus Ambiental. Agora, uma estrutura que é da própria concessionária vazando água aí, água que vai para lugar nenhum, água desperdiçada. Ao mesmo tempo que a Manaus Ambiental pede que as pessoas estejam guardando água ali na Zona Sul, Morro da Liberdade, Betânia, Crespo, São Lázaro, Santa Luzia, naquela região, porque eles vão ficar sem o abastecimento, já que vai haver uma manutenção. Ainda essa semana, na verdade, no dia 21 agora, vai ter também lá na Zona Norte. A Zona Norte, parte da Cidade Nova, vai ficar sem água por conta dessas manutenções. Então, não adianta dizer para guardar se a própria concessionária não faz o serviço. A gente está mostrando aqui e espera que logo, logo ela apareça no local, resolva esse problema e já aproveita para resolver o problema lá do Zumbi, que já são 15 dias sem água por lá. Muito obrigada, Danilo, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente tem informação do drone aqui, nas imagens do trânsito. O nosso drone está sobrevoando nesse exato momento a Avenida Alameda Cosme Ferreira, com o encontrão da Avenida das Torres, né? Essa alça que você percebe ali na direita do vídeo é quem está vindo da Avenida das Torres, Parque 10, Cidade Nova, entre outros bairros. E aqui é o trânsito completamente parado para quem sai da zona leste da cidade. O trânsito já costuma ser muito intenso aí e hoje está um pouco pior, porque tem um micro-ônibus que está parado ali do lado. Foi acidente? Um acidente com moto que aconteceu ainda há pouco. E aí o Manaus Trans já está do lado ali para tentar diminuir os transtornos, mas o veículo continua parado no local. E aí o trânsito que já costuma ficar parado ficou ainda pior, né? Porque tem apenas uma faixa onde os veículos passam. Para quem está circulando por aí, vai ter que usar a faixa da direita. Agora, uma dica para evitar esse transtorno, quem sai da Zona Leste, é lá na Feira do Coroado,
fazer o retorno, entrar na Beira Rio e seguir, já sai lá na Rodrigo Otávio para evitar esse transtorno. Agora, olha só a extensão desse engarrafamento. O Alex Gomes vai mostrando para a gente. O engarrafamento já passa ali da altura do SESI, do estádio Carlos Amit, trânsito muito intenso em toda essa área. Quem segue para a zona leste da cidade não enfrenta dificuldade. Agora, quem sai vai precisar ter muita paciência. Quem ainda puder, entra ali na Beira Rio, segue por lá e já sai na Rodrigo Otávio para ter acesso ao complexo viário Gilberto Mestrinho. Quem puder evitar também essa alça de acesso da Avenida das Torres também é uma orientação, porque vai ter que ter paciência para passar apenas um veículo por vez. O que acontece aqui, que a gente está vendo no meio do vídeo, é um posto de combustíveis. Muita gente, para fugir desse engarrafamento da alça de acesso, atravessa para o posto para vir para a Alameda Cosme Ferreira. E olha só, Alex, vamos mostrar a quantidade de veículos que está ali tentando sair do posto e não consegue. Esse pessoal todo não foi abastecer, não. A gente está até vendo gente que está saindo ali, fazendo justamente esse trajeto que eu estou relatando, não para ali em nenhuma bomba para abastecer e já vai tentando acessar a Alameda. O trânsito fica mais complicado ainda, porque são pelo menos agora 2, 4, 6, 8, 9, 10 veículos tentando acessar a Alameda Cosme Ferreira e não conseguem, né, por conta desse acidente que aconteceu ainda há pouco nessa área. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o trânsito, porque começa amanhã as inscrições para 10 mil vagas em cursos à distância oferecidos pelo Centro de Formação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. E nessa modalidade de ensino, através da internet, o aluno pode estudar no horário que melhor se adequar à rotina dele. E sobre esse assunto eu converso agora com a Théa Morel. Olá, Théa, muito bom dia. As inscrições começam amanhã, né? Como é que faz para concorrer? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Sim, as inscrições começam amanhã e a gente já alerta os candidatos que estiverem interessados em algum dos cursos do CETAM de que as inscrições duram um período muito pequeno de tempo, né? O período para essa inscrição é realmente muito curto. Começa a partir de 6 horas da manhã, são inscrições online e elas vão apenas até as 5 da tarde. A gente está falando de uma oferta de vagas, Adriane, de 10 mil vagas, mas mesmo assim, como a procura do CETAM é muito grande, ainda é possível que se o candidato deixar para a última hora, ali para as 4 horas da tarde, ele não consiga a vaga que ele quer, porque depois que todas essas vagas estiverem preenchidas, não tem mais jeito. Aí só esperando uma nova edição, uma nova abertura de vagas dentro do Centro de Educação Tecnológica. Começa às 6 horas da manhã, são inscrições online. Primeiro você faz o seguinte, você entra no site do CETAM, no www.cetam.am.gov.br, tem uma aba lá específica para as inscrições, ou então no inscrição.cetam.am.gov.br. A gente lembra que inscrição não tem C cedilha, não tem tio, e esse inscrição.cetam já leva você diretamente para a página das inscrições. Lá tem a oferta de cursos, a oferta de vagas, o número de vagas que está disponível. Agora, um detalhe também muito importante, depois que você fizer a inscrição online, você também vai ter que anexar os seus documentos, os documentos que são exigidos para oferecer ao CETAM através de um e-mail. Então, se você tem apenas acesso à internet ou vai procurar o acesso à internet amanhã, já pensa logo em fazer um e-mail para você, mesmo que seja numa conta online também, para ser mantido ali online, porque você vai precisar desse e-mail para enviar a documentação. Nós estamos falando nessa edição de cerca de 10 mil vagas, é o maior número de vagas que já foi oferecido pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Em todas as edições até agora, somaram-se 7.453 vagas. Então agora você tem realmente um número de vagas muito maior, porque nessa modalidade de educação à distância você consegue realmente alcançar um número maior de pessoas também. Existem duas maneiras aí de você frequentar essas aulas. Tem a maneira que tem o tutorial, né, que tem um tutor, e que tem a e-learning, que você aprende sozinho. E aí eu vou dar aqui algumas dicas, algumas, digamos assim, orientações em relação aos cursos que estão disponíveis, viu, Adriane? Tem todo tipo de curso que você possa imaginar. Tem curso voltado para a área de empreendedorismo, tem curso sobre relações interpessoais no trabalho, tem curso de recepção de eventos, de organização de eventos, tem curso de Word para quem quer dar uma turbinada ali na questão da informática, curso de Excel. Tem um curso de Excel, por exemplo, Adriane, que é específico para a pessoa aprender a produzir gráficos.
Ou seja, não é só você colocar ali, lançar aqueles dados, mas você também já vai ter os gráficos prontinhos ali na página do Excel. Então são muitos cursos, um dos que com certeza deve ter muita procura é o de língua brasileira de sinais, porque a gente sabe que Libras, cada vez mais as pessoas estão necessitando aí dessa comunicação através das Libras, e esse curso também vai estar sendo oferecido para o CETAM. A previsão, de acordo com o Centro de Educação Tecnológica, é que algumas aulas já comecem a ser disponibilizadas para o público a partir do dia 28 de maio. Então você faz a inscrição agora dia 20 de abril, eles vão selecionar toda a documentação necessária, já adianto que precisa ter RG, CPF, comprovante de escolaridade, outros comprovantes que possam ser pedidos ali em relação a algum tipo de experiência ou algum tipo de aptidão que você tenha. Então separa toda essa documentação, que a inscrição, como eu falei, começa às 6 horas da manhã. Já vai ter gente acessando a internet às 6 horas e vai apenas até às 5 horas da tarde ou então até acabar as vagas. Adriane. Obrigada, Teia, pelas informações. Até daqui a pouco. E falta cerca de um mês para o Dia das Mães e os lojistas já estão de olho nessa data, que é uma das mais lucrativas para o comércio. E a expectativa desse ano é de um aumento de 2,5% nas vendas. Maio está chegando e esse vai ser o segundo Dia das Mães que Estela vai passar trabalhando. E pode até fazer uma renda extra. Porque é o mês que a gente busca sempre bater metas. Então sempre rola um dinheirinho a mais. Então é sempre bom buscar, atender, sempre aquele pique mesmo Dia das Mães. E mesmo que a data ainda esteja longe, esta loja já vem investindo em produtos para atrair a atenção dos clientes. E está chegando muitas novidades, para os filhos presentear suas mães, vestidos, blusas, roupa super em conta, que é o que todo mundo gosta, né? O Dia das Mães é a segunda data mais esperada pelo comércio, só perdendo para o Natal. Este ano, a expectativa, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, é de um crescimento de 2,5% nas vendas. Nós esperamos sim um crescimento nas vendas, vem sempre um pouco mais tarde, ao longo desses anos, normalmente o brasileiro deixa para a última hora, mas fica entre aqueles 10 dias antes do Dia das Mães, do aquecimento intenso, onde é necessário até fazer horas extras e fechar até um pouco mais tarde. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com o Cleiton Pascarelli, que está ao vivo na 93.1. Olá, Cleiton, bom dia. Destaques do dia. Olá, bom dia. Bom dia para você, Adriane. Um caso de meningite tem preocupado as autoridades de saúde, né? A gente vem falando com muita frequência do sarampo, aumentou aqui na cidade, pelo menos 16 casos confirmados. Agora, essa é uma outra doença que preocupa, apesar de não ser uma doença que estava erradicada, pelo grau de letalidade que é a meningite, né? E meningite bacteriana, um estudante de 17 anos de uma faculdade particular, a Faculdade Estácio, foi confirmado com a meningite bacteriana e, por isso, ontem à noite, a faculdade suspendeu as aulas, emitiu um comunicado aos estudantes dizendo que ontem à noite e hoje, durante todo o dia, as aulas estariam suspensas, porque a unidade precisaria passar por uma higienização. Esse estudante, inclusive, de acordo com a própria nota da faculdade, a nota que foi enviada pela assessoria de imprensa aos jornalistas, esse estudante está internado no Hospital 28 de Agosto, ele e a família já foram medicados, tá? E as aulas voltam ao normal na sexta-feira. Eles tomaram isso como medida para prevenir, né? Para que nenhum outro estudante pudesse ter contato com a possibilidade de se contaminar com a meningite. A Secretaria Municipal de Saúde também afirmou que as medidas todas foram tomadas, um exame foi feito e foi constatado realmente que era meningite. Ele foi internado, está sob os cuidados do Estado, né, e todas as medidas estão sendo tomadas. Até então, só há o registro dele com essa contaminação. E essa contaminação, esse cuidado todo, né, uma espécie de sentinela que se monta, uma barreira para evitar que outras pessoas também desenvolvam a doença, porque ela é facilmente, né, adquirida, né, pelas vias respiratórias, né, você pode adoecer a meningite, que é uma inflamação da membrana, né, que é o tecido que
cobre ali o cérebro, causa normalmente muita dor de cabeça, vômito, tem aquele enrijecimento do pescoço, né? A pessoa não consegue encostar o queixo nessa parte de baixo aqui do colo, enfim, e é um problema grande, principalmente para quem tem doenças respiratórias, né? Tem inflamação no ouvido, nariz, consome muita bebida alcoólica, algo do tipo. Então, a atitude aí foi extremamente correta, que é isolar Muito aquele correta. local, né? Fazer todo o atendimento e verificar se outras pessoas também tiveram contato com essa bactéria, tanto na universidade, né, como também na família desse rapaz. Todo mundo vai ser monitorado a partir de agora para evitar que essa doença se espalhe, né? Exatamente, já foram medicados, inclusive, e é sempre bom lembrar o seguinte, levando em consideração isso, Adriane, que às vezes um gesto muito simples, pode prevenir as pessoas de se contaminarem não só com meningite, mas com tantas outras doenças. É o ato de lavar constantemente a mão ou utilizar álcool em gel. Quem tem essa prática, excelente, pode se prevenir de várias doenças, de vários problemas. Quem não tem, passe a ter, né? Às vezes lavar constantemente ali, pode parecer até um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Mas não, é prevenção, é simples, é lavar as mãos constantemente. Eu adquiri o hábito do álcool gel recentemente, agora tem na bolsa, tem no carro, então sempre para que eu possa ver em qualquer lugar, né? Porque às vezes você pega ali um corrimão de uma escada e adoece, né? Exatamente. Logo depois, né? No ônibus é muito comum, muita gente reunida, respirando o mesmo ar ali, então é muito comum que essas doenças se propaguem, principalmente nesse período, né? A gente está no período com muitas chuvas e fica mais fácil ainda adoecer. Até porque é muito comum, né? Quando a gente tosse, o primeiro ato qual é? Vem a mão na boca, não é isso? E esse é o grande problema. E aí, às vezes, você até está ali mexendo e tal, pode enxugar, pode limpar, mas se tiver vírus ou bactéria, qualquer coisa do tipo, vai continuar nas mãos. Então, essa é a prevenção. Cleiton, agora mudando de assunto, a gente vem falando aqui sobre a prisão do ex-governador José Melo, da esposa dele, Edilene Oliveira, e eles ganharam agora, teve uma decisão que autoriza a prisão domiciliar desde que paguem a fiança, só que o ex-governador disse que não tem dinheiro. Essa é a alegação da defesa, não tem dinheiro. Segundo o advogado, inclusive, eles estão levantando bens patrimoniais que possam ser dados como garantia. Mas mesmo assim, a defesa alega que José Melo e Edilene Oliveira não têm dinheiro para pagarem a fiança. Qual é a estratégia? Entraram no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, para tentar reduzir essa pena. Eles estão, inclusive, confiantes, tá? O advogado está confiante aí que vai conseguir reduzir a pena, porque, segundo ele, foi um caso parecido, né, com o Mohamed. O Mohamed teve fiança, entrou com recurso, conseguiu baixar o valor da fiança. Então, eles estão tomando como base o que já aconteceu com o Mohamed Mustafa, que é tido como um dos líderes dessa organização criminosa apontada pela Polícia Federal na Operação Maus Caminhos, que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde pública do estado do Amazonas. No caso, a fiança de José Melo e Edilene somam aí quase R$400 mil, valor muito semelhante ao que foi encontrado, recuperado até na menos. Operação Custo Político, né? Exatamente. Na Operação Custo Político, tanto o dinheiro que foi encontrado no sítio dele com José Melo e mais o dinheiro que foi encontrado na casa e em outros estabelecimentos, gira em torno de R$400 mil. A fiança dele, somada à da Edilene, dão 382 mil. Então, ainda sobra, né? Ainda sobra. Obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você e para os ouvintes da FM O Dia. Obrigado você. Bom dia e até amanhã. Até lá. E a ex-secretária de Infraestrutura do Estado, Valdívia Alencar, foi presa na Operação Concreto Armado, deflagrada ontem pela manhã. O Ministério Público acredita que ela foi beneficiada diretamente por superfaturamento e execução incompleta de obras. Valdívia Alencar foi presa em casa às 8 da manhã. Os policiais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em empresas, apartamentos e na casa da ex-secretária. As provas devem ajudar o Ministério Público do Estado a explicar um aumento patrimonial explosivo na época em que ela comandou a Secretaria Estadual de Infraestrutura.
Entre 2009 e 2015, a CEINFRA fez contratos multimilionários para a construção de obras como a Avenida das Torres, a ponte sobre o Rio Negro, a Arena da Amazônia e a ampliação da rodovia Manoel Urbano. As investigações começaram a partir de ações do Tribunal de Contas, notícias de superfaturamento e má execução de contratos. Ao investigar o patrimônio da ex-secretária e da família dela, o Ministério Público encontrou indícios de enriquecimento ilícito. Mansões em condomínios de luxo, apartamentos no Amazonas e em Santa Catarina, carros importados e até um supermercado foram adquiridos por Valdívia Alencar no período em que ela foi secretária de Infraestrutura. Pelas contas do Ministério Público, o prejuízo aos cofres do Estado pode passar dos 25 milhões de reais. Esse patrimônio, a gente demonstrar que esse patrimônio tem origem ilícita, decorrente de crime, de delitos, e devolver esse patrimônio à sociedade para que seja utilizado como um bem público. Os promotores querem entender como uma secretária que recebia 13 mil reais de salário conseguiu comprar 23 imóveis, que somam um patrimônio de 11 milhões de reais. Um dos materiais apreendidos é uma planilha onde há a existência de uma relação de mais de 40 imóveis. Então, amplia aí o leque de investigação com alguns dados que talvez ainda não tivéssemos informação. Pode ser que esteja o nome de outras pessoas que não foram identificadas. Valdívia foi presa temporariamente e pode responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e associação criminosa. E o Jornal A Crítica completa hoje 69 anos de fundação e destaca: ex-secretária presa, MP tenta bloquear 22 imóveis de Valdívia. Investigação do Ministério Público Estadual aponta enriquecimento ilícito da ex-secretária presa na Operação Concreto Armado. Bens na mira do MP estão avaliados em 12 milhões. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E o Jornal A Crítica, há 69 anos, te contando tudo o que você precisa saber. Parabéns para você que também faz parte dessa história e conhece a força da palavra escrita. O Jornal A Crítica está indo rumo aos 70 anos e a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história. O maior jornal nosso do país, que traz as notícias para você todos os dias há quase 70 décadas, né? Um projeto ali do seu Humberto Calderaro, que iniciou todo esse projeto, que hoje se estendeu. Temos a TV A Crítica, os outros jornais, portais, televisões também do grupo, da Rede Calderaro de Comunicação. E hoje o jornal, a gente tem orgulho de fazer parte dessa história de 69 anos e parabeniza também todos vocês que fazem parte, trabalhando nessa rede de comunicação, como também você que está em casa, que todos os dias faz questão de uma das bancas, faz assinatura e se informa através do Jornal A Crítica. E agora são 6 horas e 58 minutos. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem um problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Ex-secretária de Infraestrutura do Estado, Valdívia Alencar, é presa. A Operação Concreto Armado, deflagrada pela Polícia Civil, cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em empresas, apartamentos e na casa da ex-secretária. O Ministério Público acredita que ela foi beneficiada diretamente por superfaturamentos e execução incompleta de obras. De acordo com as investigações, o prejuízo aos cofres públicos pode passar de 25 milhões de reais. Grupo assalta a casa lotérica no Alvorada. 4 homens ainda não identificados levaram toda a quantia do dia e ameaçaram os funcionários. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança e mostram 2 assaltantes entrando no escritório e pegando dinheiro. Os registros também mostram ainda o momento em que a dupla foge junto com outros 2 comparsas que os esperavam em 2 motocicletas. Ninguém foi preso. 7 bairros ficam sem água hoje em Manaus. A interrupção é necessária para trocar parte da tubulação da Rua Ceará com a Rua Guanabara, no bairro Santa Luzia. O abastecimento será interrompido a partir das 9 horas da noite nos bairros Betânia, Morro da Liberdade, Educandos, Colônia Oliveira Machado, São Lázaro e Vila Humaitá. A previsão de encerramento desta etapa dos serviços está marcada para a madrugada de sexta-feira. E tem processo seletivo no interior do estado com salários de mais de R$5 mil. As vagas são para o município de Careiro da Várzea. E quem tem os detalhes é a Thea Morel.
Olá, Teia, quando será feito esse processo e como é que faz para participar? Conta pra gente. Adriane, esse processo seletivo acontece no dia 24 de abril. A gente já está avisando para todo mundo com bastante antecedência, porque tem que separar a documentação e sempre a gente indica que as pessoas têm que dar uma lida no edital para saber exatamente onde elas se encaixam da melhor maneira possível. Uma das vantagens desse processo seletivo do Careiro da Várzea é que o Careiro da Várzea é muito pertinho aqui de Manaus, né? Ficou ainda mais perto agora que a gente tem a Ponte Rio Negro. Então é só atravessar a ponte, a distância prevista aqui de Manaus é 25 quilômetros e o Careiro da Várzea realmente é um município que está precisando agora de muita gente que deve ser contratada nesse processo seletivo simplificado. Quando a gente fala em processo seletivo simplificado, significa que os candidatos vão ter a análise de currículo e de documentação para serem escolhidos para trabalhar nas áreas que têm vagas disponíveis nesse momento oferecidas pela Prefeitura do Careiro da Várzea. Nós temos aí vagas que variam desde o ensino fundamental, desde voltadas, para aquelas pessoas que terminaram o ensino fundamental, até para quem já faz e cursa o ensino superior. Os salários variam de R$ 950 a R$ 5.534. E tem vaga na área de assistência social, vaga na área de educação, de saúde, para a Secretaria de Meio Ambiente, obras. Tem vaga também para a Secretaria de Administração, de Turismo, de Pesca e Aquaviária, E também para Transporte e Defesa Civil. Basicamente, muitas áreas ali do município estão necessitando desses profissionais. Eu vou repetir mais uma vez, o processo seletivo está aberto no dia 24 de abril, tem um horário específico para você fazer a entrega da documentação, é de 8 até as 2h30 da tarde, então tem que ser realmente pelo horário da manhã e essa documentação estará sendo recebida na Biblioteca Municipal Luísa Isabel, que fica na Rua Marechal Rondon, sem número. Como o município do Careiro não é muito grande, a distância também, a gente já destacou aqui que não é muito grande, não tem muita dificuldade de você encontrar a Biblioteca Municipal. Se você quiser, você pode ler o edital. Esse edital está disponível, no Diário Municipal da Associação Amazonense de Municípios, no diariomunicipal.com.br/AAM, que é a sigla da Associação Amazonense de Municípios. Lá você tem o edital que explica aí todos os pré-requisitos necessários e exatamente quais são as vagas, quais são o número de vagas, qual é o número de vagas, desculpa, me atrapalhei, mas qual é o número de vagas disponível para cada uma dessas áreas que a gente citou agora há pouco. Então, separa a documentação no dia 24, dá um jeito de correr lá no Careiro da Várzea e quem sabe você consegue essa vaga com um salário bem atrativo. Adriane. Muito obrigada, Teia. Até daqui a pouco. E hoje, 19 de abril, é Dia do Índio. A data foi instituída pelo presidente Getúlio Vargas em 1943. Mas será que há mesmo o que comemorar? Apesar dos avanços obtidos até aqui e da política de cotas, o acesso dos povos indígenas ao ensino superior ainda é muito baixo e são poucos os que conseguem, de fato, se formar. É o que você confere a partir de agora na reportagem de Rosiane Chagas e Ivone Oliveira. Dimas é da terceira geração da família a ter acesso aos estudos. Indígena da etnia Piratapuia, ele deixou a região do Médio Rio Negro e se formou em Direito na Universidade do Estado do Amazonas. Assim como qualquer menino do interior, ribeirinho, indígena, não passa isso na nossa cabeça. Os meus pais, eles tiveram, vamos dizer assim, o esforço, tremendo. Eles são louváveis nesse sentido de se dedicarem a fazer a gente estudar, nós filhos, Mas para chegar ao tão sonhado diploma, o caminho percorrido não foi fácil. A dificuldade é enorme. Já tinha filho, E como é que eu vou conseguir isso? E então, o que é que veio nesse período aí? Veio justamente as políticas inclusivas, Então eu vejo elas como uma oportunidade. Sabe lá, eu penso quantos Dimas, quantos indígenas, Dimas ou de outras etnias aí, também estavam assim, ou não só indígenas, como quilombola, como os não vulneráveis, na favela. Quantos não estavam esperando por certa oportunidade? Formado e já atuando na área, ele é quase uma exceção à regra. A maior parte dos indígenas que busca a formação universitária não consegue chegar à conclusão do curso.
A mudança de lugar, o custo de vida na cidade e a língua acabam se tornando motivo de desistência. Eles têm uma compreensão muito clara da importância que é a ocupação desses espaços. Então, mesmo que tenha uma perda, né, de pessoas que talvez por condições, e aí, claro, essa dificuldade, que ela é uma dificuldade de ordem linguística, ela é de ordem cultural, mas ela também é de ordem econômica, né? Porque quem são os povos indígenas? Eles são as pessoas que geralmente estão mais distantes daquilo que é o acesso a uma renda. Então, hoje, a gente já tem, já há alguns anos, implementado uma política de assistência estudantil, né? Então, que ela é marcada pela questão da renda. Então, isso também foi um avanço, é uma conquista. Mas, sem dúvida, que essas dificuldades ainda marcam. Mais de 500 anos após o descobrimento do Brasil e em pleno século XXI, o acesso dos povos indígenas ao ensino superior ainda é muito baixo. Para se ter uma ideia, no censo de 2008 do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Ministério da Educação, das mais de 2 milhões de vagas do ensino superior, pouco mais de 1.000 foram destinadas aos indígenas. Desse total, só 282 conseguiram ingressar na universidade. Não por opção, né? Mas sim por imposição desse sistema, porque mesmo que a gente queira concluir, a dificuldade de se manter na cidade é muito grande. Então a pessoa acaba optando por desistir para não passar fome, não ficar sem onde morar, né? Dinheiro para passagem. Então ele acaba voltando para a sua base, desistindo do seu sonho, sendo obrigado, né? Não por opção, e sim por falta de apoio. Esta especialista em educação indígena vai além. Para ela, as políticas voltadas para os povos indígenas aqui no Brasil estão longe de serem as ideais. Aqui nós temos uma educação, né, vamos dizer, superior de branco para branco. Então, o que seria o mais adequado ou o mais correto, vamos dizer? Uma educação indígena superior. E não a educação superior indígena, porque aí nós estaríamos fazendo o mesmo processo colonial, trazê-los para dentro da universidade para que eles se integrem à nossa sociedade ocidental capitalista, e que não é isso. Mesmo com alguns avanços, o fato é que ainda há pouco o que comemorar. A única certeza é que há um longo caminho a ser percorrido até que os direitos dos povos indígenas sejam plenamente respeitados. Na Semana, né, dos Povos Indígenas, o que a gente quer realmente é o respeito, a diferença, porque nós temos leis no Brasil que garantem tudo isso. Uma educação própria, uma saúde, né, direito à demarcação de terra, mas o que a gente vê no dia a dia é a negação. Esse é o maior desafio. Acho que o respeito às diferenças, não só por parte dos governantes, como até dos gestores nossos da própria universidade e de nossos professores. Nós precisamos do respeito das pessoas. Nós lutamos que as escolas indígenas sejam reconhecidas, que os professores que estão aí, que sejam inseridos dentro de uma categoria que ainda não tem reconhecimento nem pelo Estado, nem pelo município. Então temos todos uma luta para que se fortaleça mesmo o movimento indígena. 19 de abril não é uma mera comemoração, é um dia de luta mesmo, de resistência, de a gente ir nas instituições e cobrar dos políticos, dos nossos representantes, que eles tenham um olhar, entendeu, para as instituições, para os povos indígenas. E em comemoração ao Dia do Índio, hoje e amanhã tem programação especial no Centro Cultural Povos da Amazônia. A entrada é gratuita e quem tem os detalhes é o Danilo Alves. Olá, Danilo, o que os visitantes vão poder conferir por aí? Conta pra gente. Adriane, em alusão ao Dia do Índio, todos os visitantes que chegarem aqui ao Centro Cultural Povos da Amazônia vão poder assistir não só palestras, contando um pouco sobre a história do Dia do Índio, sobre a valorização, sobre os problemas, dificuldades que essas pessoas passam, mas também, claro, com vários divertimentos,
como sessão de filmes, oficinas de pintura, oficina de traçado, tudo isso acontecerá a partir das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, hoje, e também das 8 até as 5 horas amanhã. A programação está todinha aqui na minha mão. E também vai ter apresentação musical na sexta-feira. Eu vou te falar a programação que acontece hoje e amanhã. A partir das 8 horas tem oficina de pintura, vai ter 2 sessões de filmes, uma às 9 e outra às 11, para as crianças e também para os adultos. Vai ter à tarde, das 2 da tarde até as 15 horas, uma visita às exposições, que haverá mais de 100 obras contando a história dessa gente que hoje ainda é tão desvalorizada, né? Enfim, e na sexta-feira também vai ter programação, olha só. Além das sessões de filmes durante a manhã, que também vai ter aqui, haverá à tarde uma palestra sobre o artesanato feito somente de resina de guaraná. Então, para você que é empreendedor, para você que gosta dessa arte indígena, para vir aqui e aprender sobre isso, é uma boa oportunidade também. E às 16h30, finalizando, vai ter uma apresentação musical e mais uma vez oficina de traçado. Então, é muito bom você chegar aqui, porque o Dia do Índio, como vocês sabem, é comemorado no dia 19 de abril, mas muita gente não sabe por quê. Em 1940, houve uma convenção indígena interamericana na Cidade do México. Foi lá que essa data foi instaurada. Lá houve vários representantes, líderes indígenas, não só da América do Norte, América Latina, mas também na América do Sul. Como muitas sabem, nos livros de história, os índios chegaram muito antes que os portugueses, né? Em 1500. E desde isso que aconteceu, muitas pessoas não respeitam ou desvalorizam, ou enfim, não conseguem respeitar essa gente que lutou tanto, né? Que estava aqui antes da gente e agora tem que passar por essas dificuldades. Mas hoje é o Dia do Índio e vai ter programação especial, Adriana. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Hoje e amanhã a programação se estende por aí. Muito obrigada, até já. E já a gente volta para mostrar o quadro Mais Saúde, a história de 2 mulheres acima dos 60 anos que decidiram praticar o polidense. Tem ainda as informações do trânsito e muito mais. É um instante só, não saia daí.